E a gente volta a falar de pesquisas com a Camila Yunes, que está de volta aqui no Jornal Jovem Pan, agora para falar sobre os números do estado de São Paulo. Não é isso, Camila? Exatamente, Kobayashi, né? A gente que está trazendo esses números dessa pesquisa feita pela Atlas Intel aqui no estado de São Paulo. E falamos anteriormente sobre os dados, né, da presidência da República, né, projetando as eleições da presidência para o ano que vem. E agora com relação aos governadores. Vamos dar uma olhadinha num primeiro cenário que a gente tem com relação ao primeiro turno. Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece em primeiro lugar com 47,3% das intenções de voto. Seguido pelo deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, com 22,6%, Márcio França, com 18,2% e Felipe Dávila, com 1,8%, Paulo Serra, com 0,8%. Brancos, nulos e indecisos correspondem a 3%. Isso em um primeiro cenário de primeiro turno. Mas temos também um outro cenário com relação ao primeiro turno ainda. Aí, na disputa, entraria o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tarcísio de Freitas com 48%, Geraldo Alckmin com 34,2%, a deputada federal Érica Hilton com 8,3% e teremos aqui também Felipe Dávila com 1,9%, Paulo Serra 0,2%. Isso em um outro cenário de primeiro turno. Agora temos também uma outra perspectiva que foi traçada pela pesquisa. Aí na disputa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí, sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Haddad apareceria, então, com 41% das intenções de voto. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em segundo lugar, com 23,2%. Ricardo Salles, com 10,6%. Rodrigo Manga, que é o prefeito de Sorocaba, com 8,2%. Paulo Serra, com 5,2%. Isso é o terceiro cenário que a gente tem. Agora temos também uma outra perspectiva, um outro cenário com relação à intenção de voto. Para agora, segundo turno, olha só. No eventual segundo turno, o primeiro cenário, a gente tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 52% das intenções de voto, e aí disputando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ficaria com 44%. Num segundo cenário, Tarcísio disputando com Márcio França, ele ficaria com 52% e Márcio França com 44%. Tarcísio de Freitas, num terceiro cenário, disputando com Geraldo Alckmin, ele ficaria com 51% das intenções e Geraldo Alckmin com 46%. Agora, temos também algum outro cenário com relação a essa pesquisa? Esse é o último cenário, então. É isso que mostrou, portanto, Kobayashi, esse levantamento e mostra um destaque muito grande, né, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando que essa pesquisa foi feita aqui no estado de São Paulo, onde o governador tem, né, uma boa avaliação do governo. Então, a gente vê esse destaque, mas lembrando que ele, até então, não tem se colocado nessa disputa eleitoral, né? Quer dizer, ele não se coloca na disputa eleitoral para presidente e diz que vai se candidatar para o governo do estado. Então, este é o cenário que a gente trouxe com relação ao governo do estado de São Paulo, projetando para o ano que vem, né, Kobayashi? Muito obrigado, Camila Yunes. Daqui a pouco você volta com a previsão do tempo. Com a previsão do tempo. A gente vira a chavinha para a previsão. É isso aí. Deixa eu chamar já aqui a Dora Kramer, a Deise Chocari, para comentarmos, analisarmos esses números todos. Dora, eu fico imaginando o Tarcísio de Freitas sendo provocado, sendo questionado o tempo todo numa disputa presidencial contra o presidente Lula, vendo esses números aí, uma quase garantia, né? Uma vida tranquila aqui no estado de São Paulo se ele disputar a reeleição, né? É exatamente o que eu estava pensando, Kobayashi, que olha aqui, você vê que no primeiro turno, aquele cenário de primeiro turno, ele bate todo mundo, e você vê que o Haddad bate à direita, no primeiro turno, pelo menos, né? Não sei se o Haddad no segundo, somando o Derrite com o Salles, ele conseguiria bater, provavelmente não. Agora isso nos mostra, bom, no segundo turno, o governador Tarcísio de Freitas ali no patamar de 50%. É muito voto, é muita avaliação em matéria de projeção. Eu não gosto dessa coisa de se a eleição fosse hoje, mas elas são números que indicam o quanto é difícil a decisão do governador de deixar uma eleição certa nunca é, porque nada é certo nessa vida, mas nessa situação que a gente está vendo, muito boa situação, ele muito bem, ainda mais que ele não só tem uma intenção de voto boa, como ele tem uma boa avaliação, está na casa dos 60%,
a avaliação dele. Então, isso somado torna ele um candidato, eu não vou dizer imbatível, porque isso não existe nessa altura, mas muito, 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 muito forte. E aí, para ele decidir deixar o governo em abril ou concorrer de frente com o presidente da República, que pode desistir de se candidatar à reeleição, ele pode desistir até X dias, eu não sei quantos dias são exatamente, mas não é um período muito longo que se pode trocar o candidato, né? Por renúncia, doença, morte, enfim, vários motivos. O presidente Lula pode chegar muito perto, ver que a situação dele não é boa e, de repente, desistir. Mas daí a Inês de Tarcísio já estaria morta, porque ele tem que tomar essa decisão. Não é abril, que eu digo, é final de março, porque é 2 ou 3 de abril. Então, é muito difícil largar, é quase o certo pelo duvidoso. Deise. Eu concordo com a Dora. E sabe o que eu estava pensando aqui, ouvindo ela falar? A questão da idade, né, Kobayashi? Porque o Tarcísio é novo, se eu não me engano, ele tem uns 50 anos, novo pra caramba. E aí eu lembrei da situação do Ronaldo Caiado em Goiás, porque o Caiado, no primeiro mandato dele como governador, ele também tinha uma aprovação muito grande e ele optou pela reeleição, né? Mais ou menos a mesma situação, assim, era praticamente certa a reeleição do Caiado. E o Tarcísio vive mais ou menos a mesma situação aqui em São Paulo, com ainda a vantagem da idade. Ele é muito novo, então é como a Dora falou, ele trocar o certo pelo duvidoso, podendo pegar a máquina de São Paulo, a força que São Paulo tem numa eleição presidencial. Então, de repente, mais 4 anos para ele, se ele conseguir, né? Ele se cacifa para chegar muito forte. Lembrando que a esquerda, vamos supor que o candidato no ano que vem seja o presidente Lula, a esquerda ainda não conseguiu fazer um sucessor. E aí, quem seria depois numa eventual disputa com o Tarcísio? Então, se for pensar no médio e no longo prazo ali, a vantagem seria para o Tarcísio tentar a reeleição no governo do estado de São Paulo e se cacifar, aí sim, para a próxima, provavelmente com a esquerda ainda titubeando num sucessor ao presidente Lula.